Com a Nero hoje. Edir, você vai gravar, né? Já está gravando? Tá. O nosso Café com a Nero hoje é com o nosso querido Domingos Seco. O Domingos, ele é fundador e CEO da Write, faz pesquisa, criação e planejamento no meio digital desde 1999, trabalhou nas agências AG2, Cubo, CC, Live Ad e Scala nas áreas de atendimento, mídia e business intelligence, atendendo clientes como Unilever, Diageo, PepsiCo, Lojas Renner, Unicinos e Vivo. Como empreendedor, atua com design, inovação e modelagem de negócios digitais. É co-criador dos projetos de empoderamento social Porto Alegre.cc e Redenção.cc. Então, hoje o Domingos vai falar sobre transformando veículos de imprensa local em oásis de notícias. Eu acho muito interessante isso, porque no final a gente está falando de comunidades, né, Domingos? Então, seja muito bem-vindo. Você é uma indicação do Marcelo Godinho, do Joaquim Caquejó, meus queridos, enfim, e a palavra é sua. Muito obrigado, Regina. Bom, uma alegria aqui dividir esse momento com vocês, né? Joaquim tem falado aí desde o ano passado, né? Pô, tem que aparecer lá, enfim, eu disse, só chamar. Aí agora a gente aí, né, tendo essa oportunidade e, enfim, que seja aí a primeira participação, né, de uma parceria que a gente quer também estabelecer junto com vocês, né, junto com a Regina, com a entidade, nesse trabalho aí de transformação, né, dos veículos, independente né, do meio, né, do formato que eles trabalham, né. Vou falar rapidamente aqui sobre a Alright, né, para também vocês, quem não conhece, né, entender um pouquinho o nosso negócio, né, o nosso propósito. Eu tenho um vídeo aqui curtinho, mas ele bem importante, assim, para falar, né, como que a gente está posicionado, né, como que a gente enxerga esse mercado, principalmente de notícia, e especialmente de notícia local, né, que a gente está muito empenhado aí como missão, tá? Nós somos uma empresa brasileira aqui, né, dedicada ao negócio da mídia, né, mas dentro dessa busca de propósito, também entendemos que os veículos, né, como esse agente de transformação local, né, ele, no fim do dia, eles funcionam como uma espécie de motor, né, que ajuda a impulsionar as comunidades, né? Essas comunidades, elas podem ser geográficas, né, quando a gente fala de cidades, né, de municípios, de bairros, né, quando a gente fala de notícia local, mas no caso, inclusive, de vocês, né, que eu acho que a grande maioria, né, das revistas, elas são relacionadas a comunidades também de afinidade, de interesse, né, em cima de assuntos, em cima de paixões, né, em cima de, enfim, toda a parte que se relaciona com a produção e distribuição de conteúdo, né. No fim, a gente acredita, né, que quem produz conteúdo hoje, né, tem um papel fundamental aí também no combate à desinformação, né, o desenvolvimento da sociedade, dos negócios, né. Então, não é só compra e venda de anúncios, né, a gente está olhando para uma coisa maior. Especialmente, a gente tem dedicado, né, a nossa missão para auxiliar os veículos de notícia local, né, porque esses, como você sabe muito bem, né, dentro de um desenho de Brasil, a gente tem uma disparidade, né, e uma complexidade, assim, né, nessa composição de pequenos municípios, médios e grandes municípios. E o mercado de mídia, né, vocês devem saber também, ele é muito concentrado, né, em grandes anunciantes, em grandes agências, em grandes plataformas, e esse mercado, assim, meio invisível, né, ele não é atendido, ele não é desenvolvido. Então, a gente colocou como uma missão que não é nada fácil, né, auxiliar esses pequenos veículos e fazer deles, né, junto com eles, essa rede que vai ter capilaridade em todo o país, né. Segundo o IBGE, são 558 micro-regiões no Brasil, né, isso dá mais ou menos 10 municípios a cada micro-região, e é nessa pesquisa, né, e nesse olhar geográfico que a gente identificou
os oásis de notícias, né? Eu já vou chegar neles aí. Antes eu vou passar esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, de uma forma mais poética do que a minha fala também, qual que é o nosso propósito. Vou soltar o vídeo aí, vamos ver se ele vai rodar com som e tudo. Em um mundo onde a tecnologia impulsiona tudo ao nosso redor, surgimos como agentes de mudança. Nos dedicamos a transformar esse complexo de incertezas com inovação e uma visão otimista. Acreditamos que dá tempo de fazer diferente. Ajudamos a quebrar barreiras para impulsionar nossas comunidades. Conectar as raízes de cada região do Brasil é o movimento que idealizamos e construímos com tecnologia e amor ao conhecimento. Criamos caminhos seguros para o equilíbrio entre a informação, o mercado e as pessoas. Somos pesquisadores ágeis, curiosos, sonhadores e acreditamos no poder das histórias, na construção de soluções de impacto, no desenvolvimento das diferentes regiões do mundo. A internet não é um lugar simples, por isso ajudamos a entender esse universo. Queremos eliminar as imperfeições do mercado e moldar um futuro mais conectado para cada pessoa que vive afogada em desinformação, fake news ou pior, vítima de fraude na indústria de mídia. Não importa o lugar do mundo. Nossa missão é ajudar os pequenos e os grandes veículos de notícias, onde quer que eles estejam, para criar o maior e mais distribuído ecossistema de inteligência de mídia e conteúdo. O que nos motiva é a busca por transparência e segurança, além da oportunidade de aprender, desconstruir e reconstruir o amanhã. Somos a Allright, uma startup de mídia com tecnologia genuinamente brasileira. É isso, então resume bem, né, a forma como a gente entende esse mercado, né, entende também os desafios, mas coloca, né, aquela visão otimista, que como está narrado ali, num trabalho que ele precisa ser coletivo, né, por isso me sinto muito bem aqui estar junto com vocês, porque inclusive uma das primeiras, né, partes do conteúdo que vocês vão ver, essa transformação ela passa por um processo de colaboração, né. Trabalhar sozinho, isolado, com certeza é permanecer né, às escuras, né? Então, por isso, ainda mais, né, quero parabenizar aqui o trabalho de vocês, especialmente da Regina, né, que eu sei que é uma grande aglutinadora e transformadora aí, e todos que estão aqui, porque, né, isso realmente muda o jogo, né? Nesse trabalho, né, que a gente está completando 9 anos agora, né, desde 2016, atendendo veículos, né, de todos os segmentos, isso é uma pergunta que certamente vocês vão fazer, né, eu não sou de notícia local, eu posso fazer parte da rede? Sim, pode fazer parte da rede. Uma das visões que a gente tem, inclusive, é que esse conteúdo que ele é de nicho, né, que ele é especializado, ele tem uma sinergia muito grande com esses veículos locais que ficam hoje, né, produzindo a notícia local como prioridade, porque é realmente o diferencial que eles têm, né, a coisa única que eles têm, e eles não têm a especialidade, a visão de cada segmento, né, e a gente visualiza, assim, essa aproximação, né, entre veículos verticais e essa, né, capilaridade que se tem localmente, né. A gente já passa de 400 veículos locais, de todos os tamanhos, né, alguns líderes da sua região, né, outros nascentes ou pequenos, outros em transformação, né, que vêm do impresso, que vêm da rádio, enfim, de outros meios, ou até mesmo, né, iniciativas que nasceram em redes sociais e começam a expandir também para outros caminhos. Nós temos uma meta, como eu comentei, né, de preencher os 558 micro-regiões, então, um dos objetivos é que a gente feche o ano aí com 1.000 desses veículos. Fazer o primeiro rápido merchan, né, a gente edita a Aurora News, né, quem não assina, eu indico muito, né, a gente tem ali um trabalho extremamente cuidadoso, caprichoso mesmo, tem mais de ano que ela está sendo produzida, né, totalmente gratuita, né, um dos autores aqui, né, editores da Aurora News é o Pierre Marcondes, né, que é uma referência no mercado, a Ohana, que está conosco aqui, é a nossa editora, né, a gente recentemente contratou ela como jornalista para estar dentro de casa também, para a gente construir conteúdo cada vez mais de valor. Então, eu acho que são, assim, 5, 10 minutinhos da semana ali que
todo mundo deveria dedicar, né, porque tem boas reflexões, né, uma boa atualização, assim, do mercado, né. O Peer assim, é um mestre, né, é uma pessoa que a gente se inspira todo o tempo. Ixi, apertei aqui, mas não passou, agora sim. Bom, e depois de estudar, né, essa questão geográfica do país, né, como eu estava falando, né, vocês devem ter aí acesso, né, ao Atlas da Notícia, né, o trabalho impecável lá do Sérgio, da Projor, né, que identifica os desertos de notícia, né, a gente tem 48%, né, do território brasileiro, né, em relação aos municípios que não possuem veículo local. E isso, né, é um desafio gigantesco, porque tem tantos outros que só tem um veículo. E a gente sabe, né, o risco que se tem no momento que a gente não tem jornalismo, que a gente não tem apuração de fatos, né, que a gente não tem uma produção local para onde que a gente vai, né? E a gente, né, entende como estratégia de mercado também da Allright que onde tem, né, onde tem esse veículo, que muitos são centenários até, né, são veículos muito tradicionais, com uma credibilidade gigante, né, são marcas quase que patrimônio, né, como se fosse um time de futebol, mas que enfrentam grande dificuldade, né, como vocês conhecem muito bem, esses desafios, mas apoiar esses veículos, né, ajudar o que a gente batizou de oásis, seria o caminho mais rápido para a gente cobrir esses oásis, né, porque se a gente conseguir, né, naquela lógica de ter 10 municípios a cada micro-região, ter um oásis de notícia em cada uma dessas micro-regiões, que ela consiga cobrir, né, o noticiário, a informação local, a gente, em pouquíssimo tempo, a gente consegue, né, acabar com essa ideia, né, de desertos. Mas não é só por isso também, né, essa junção, esse coletivo, ele traz muito valor para a sociedade e também para as marcas, né? No momento que a gente tem credibilidade, no momento que a gente tem também ali uma alta frequência, né? Esse relacionamento, ele é muito profundo, né? Ele não é eventual, né? Vocês sabem muito bem, né? Tendo periódicos, como essa relação, ela é duradoura e ela é forte também, tá? E, finalmente, né, tem essa questão fundamental aí do combate, né, à desinformação e tudo mais que a gente vive. Olhando para esse cenário, né, a gente, primeiro, acho que é importante dizer que desde que a empresa nasceu, a gente colocou a produção de conteúdo e de conhecimento como um pilar nosso fundamental, assim, porque quando trabalha com transformação, com inovação, tu precisa, né, levar o que é novo, e para levar o que é novo tem que ter a parte cognitiva, né, o entendimento do que está acontecendo, porque senão a tendência é que todo mundo se paralise, né, fique com medo da mudança, e a gente sempre fez isso a partir, né, de eventos, produção de conteúdo, e desde a pandemia produzindo lives, né, a gente produziu muito conteúdo durante a pandemia, a gente deu uma pausa, e depois a gente foi entender um pouco melhor o mercado e a gente via que isso é fundamental, né? Acho que também mais um ponto de a gente estar aqui que é realmente muito importante, né? Compartilhar esse conhecimento, né? Esses insights, essas experiências para que todo mundo cresça junto e cresça mais rápido, né? E mesmo que debata, né? Que possa discordar ou que possa encontrar soluções melhores, né? Mas esse é realmente o caminho que a gente nota e está empenhado, né, em ajudar. Nesse trabalho, então, de desenvolver, né, esses conteúdos, a gente primeiro pensou até em fazer um material que seriam tendências para o ano, né, que a gente já tinha feito em outras ocasiões com muito sucesso, mas a gente foi ver que não, o objetivo do material não é capturar lead, né? Não pode ser alguma coisa que a gente coloque na gaveta ali, que pegue o e-mail de uma pessoa. A gente precisa construir alguma coisa que vai gerar debate, que realmente vai ficar do lado da mesa de cabeceira, que enfim, que a gente consiga, né, trazer para a discussão. Então, a gente, ao invés, né, de ir para um caminho assim mais eventual,
a gente resolveu fazer uma série de entrevistas e reunir isso tudo num formato de guia, né? O que eu vou passar aqui para vocês é um resumo, né? É um apanhado desse material, porque eu entendo que ele contém, né, todas esses caminhos possíveis. Inclusive esse guia, hoje mesmo ele está em revisão, porque ele vai virar um livro, né? Ele vai para o Prelo, né? A gente vai colocar ele na rua, vai distribuir muitas cópias gratuitamente, né, nos próximos eventos da AJOR, da Abrage, enfim, onde a gente tiver, né, condição de encontrar as pessoas, né, que são interessadas, e aí me coloco à disposição aí para vocês também, para que esse material chegue, né, até as pessoas, e mais do que isso, que ele seja consumido. Então, ele foi realmente... A gente quer. Boa, boa, que ótimo. A gente quer, né, também olhar assim, tá, isso é uma tendência, isso é o que está acontecendo, mas o que eu faço agora? O que eu faço aqui no meu negócio? E a gente fez essas perguntas também, não só com um viés, assim, de anúncio. Então, cada vez menos a gente tem aquela coisa monossilábica, sabe? De falar só de anúncio, CTR, viewability, não sei o que, não. A gente quer discutir o mercado e ver como é que transforma isso. E, obviamente, que a parte de anúncio, né, uma alta performance nisso é fundamental, não se discute, né? Precisa ter, né, que tem que estar conectado à programática, tem que entender as transformações, né, no mercado de mídia, mas só isso não basta. E também que esse material não fosse só olhando para o digital, né? A gente sabe que o digital, ele é, né, uma questão, né, que não tem como não conviver e não atuar, mas é um olhar assim mais global, né, mais holístico em relação ao que um veículo, né, ou até o que um profissional, né, deve fazer hoje. E aí a ideia é que ele seja bem prático, tá? Ele está disponível, né, gratuitamente através desse link, né, desse QR Code. Depois a gente compartilha o link aí com vocês, né? O Arada está aí, a Ohana, se quiserem ir botando os links aqui também, por favor. Aqui é o Dream Team, né, que participou junto conosco, então a gente também foi buscar pessoas que são referência dentro do mercado, né, de marketing, comunicação, mas que atuam em diferentes áreas, né, que têm visões diferentes, né? Então a gente foi buscar desde pessoas que trabalham com tecnologia, né, de marketing, até quem empreende, quem trabalha, né, em outros segmentos, mas que de alguma forma se relaciona, que trabalha em governo, que trabalha numa empresa de mídia e assim por diante, né? Diferentes aspectos também, né, de vivência pessoal, né, para a gente conseguir ter um olhar bem amplo, e isso foi uma construção muito interessante do material, porque a gente não saiu com os capítulos feitos, a gente saiu com uma lista de pessoas, fez entrevistas em profundidade, e a partir dessas conversas a gente foi elencando o que seriam essas tendências, né? Um trabalho, assim, singelo, não foi nada, assim, uma grande pesquisa, a gente não tem essa pretensão, né? Mas ele resultou num material extremamente, assim, poderoso, né? E eu vou passar o resumo aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor. A gente elencou 12 temas, né? A gente pode chamar de tendência, mas são 12 temas, e eu vou falar sobre eles, né? Não sei como é que a gente está de tempo, eu vou tentar ser mais sucinto, porque esse material também fica à disposição, e aí também a gente tem um tempinho para conversar. Tudo parte, diga. Domingos, só uma parte, fica tranquilo, tá? Você tem até as 4, mas se a gente precisar passar 2, 5, 10 minutos, passamos, e de qualquer forma... Agora sim. Tá ouvindo? Fica tranquilo, tá? Que nós, mesmo que a gente passe alguns minutinhos, não tem problema, o importante é o conteúdo que você está passando, tá? E de qualquer forma, fica aqui até o convite, se você quiser participar de um dos laboratórios da ANER, né? Laboratório de Conteúdo para Impulsionar Veículos de Notícias Locais, que a gente prepara 4 aulas, legal. E bem interessante depois a gente falar disso, ótimo. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, maravilha. Tá bom? Hoje a ideia é realmente a gente dar esse pontapé inicial,
Mas eu também quero Exato. ouvir um pouco de vocês, né, para ter uma troca. Bom, tudo parte, né, e partiu até da primeira entrevista que a gente fez com o César Paz, né, que ele, né, enfim, é um empreendedor, né, criou a AG2 lá atrás, mas ele nos últimos anos ele se dedicou à construção de um ecossistema, né, muito diferente, assim, ao invés de ser uma holding, né, ser um coletivo de empresas, e ele fez uma pesquisa muito ampla, assim, também em relação a esse desenho de negócio, né? Bom, o César nos trouxe, ele é um pesquisador, né, fez mestrado não muito, há muito tempo atrás, e ele conhece bem a realidade de Medellín, né? Desculpa, de Bogotá, e na Colômbia. Então, ele trouxe para a gente uma questão fundamental, assim, que eu acho que ele é o ponto de partida quando a gente fala de conteúdo local, né, de notícia local. É entender que existe uma cultura local, existe uma vivência, né, existem valores locais, e não faz o menor sentido, se o veículo é daquela região, daquela cidade, que ele não explore isso, que ele não viva isso, certo? E aí tem uma questão toda, né, de indústria, né, cultural, tem toda uma coisa do mainstream, né, que é poderoso, né, e ele traz o caso, né, da Colômbia nisso, né, para trazer esse comparativo, né, da música estrangeira para a música, né, colombiana, né, latina, enfim, como tudo, cada aspecto conta, né? Então aqui é o ponto de partida mesmo. Como é que esse veículo, né, ele vai valorizar essa cultura, né, que é daquele lugar e vai formar esse senso de comunidade. Aqui também acho que aí se amplia, né, não só para a questão física, né? E aí o que a gente coloca, né, como faça, né, tem uma parte aqui que é bem faça você mesmo, né, que é uma parte do guia que é mais prática, né, para sair, obviamente que lá no material tem outros desdobramentos que vocês vão poder ver, mas a gente também tentou traduzir isso de uma forma bem prática, né? Então, promova, né, aposte nessas produções, né, de identidade cultural, né? A gente vê isso eventualmente acontecendo aí já, né, veículos, né, de uma determinada região que vão lá numa cidade, numa comunidade específica, exploram, sei lá, né, o conteúdo de um artesão, né, buscam aspectos da cultura local, seja de qual manifestação, né, for. O Brasil é tão rico, né, é gigantesco, é continental nosso país, de tanta beleza que tem, né, tanta diversidade que tem. Por que a gente, como veículo local, tem que ficar falando da morte na esquina, do político que fez tal coisa? Será que se resume só a isso, né? Será que a gente só tem que falar da pauta nacional ou internacional? E o que acontece aqui, né, no bairro? Nesse aspecto também cultural, né? A questão, né, de incentivar a diversidade e também de trazer isso, né, para dentro dos veículos aqui, um pouco mais de quem já é regional, né, não só da cidade, né, porque também a gente tem quem são veículos maiores, né, de regiões, são líderes regionais, na grande maioria também fica preso numa lógica e numa estética que ela é mais central, né, ela não vai para a periferia, ela não explora o interior, isso acontece demais, né, a gente não tem uma boa representatividade, mesmo em quem, né, aparentemente deveria ter um conhecimento maior, né. E aí, falando em questão de comunidade, essa questão de criar espaços, criar canais, eu acho que aqui tem um ponto bem importante para o modelo, né, tradicional da mídia, né. A mídia, como a gente conhece, assim, né, o legacy media, ele é um para muitos, né. Essa mudança, ela não é simples, né, com que tu consiga o tempo inteiro interagir, né, com certeza. A Elaine, dando uma deixa breve, dia 18 a gente tem uma live e ela vai estar conosco. Conseguimos ali, que a agenda dela está disputadíssima.
Depois o Arada aí passa as informações para vocês. A gente vai falar exatamente sobre colaboração, né? Porque a Alma Preta e a Ed Blacknet lá é uma coisa maravilhosa, assim. Ela é uma super empreendedora, uma mulher incrível. Enfim, então criar esses canais, né? Para a gente, enfim, crescer junto e dialogar. E eu acho que é um dos pontos aí que nós vamos ver um pouco mais na frente, que é também como que os influenciadores, né, essa relação peer-to-peer, assim, aconteceu, né, que o veículo tradicional, ele precisa se ligar nisso, né. Alguém levantou a mão? Acho que não. Ou foi sem querer? Bom, segundo tema aqui, tema de casa, que vocês já estão fazendo aqui, né, estamos fazendo agora aqui, que é cooperar e colaborar com outros veículos, certo? No momento que a gente vê uma escassez de recursos, né, um ambiente, assim, bem desafiador, né, não tem como a gente olhar o irmão do lado como um competidor, a gente tem que olhar como um parceiro, né, como é que a gente consegue criar caminhos, né, para desenvolver soluções em conjunto, né? Inclusive esse vai ser o grande tema do dia 18, né? Essa cooperação, né? Esse empreendedorismo também coletivo e criativo. Então, una-se a associações, né, coletivas. Vocês já estão fazendo isso aqui, né? Então, façam parte e, né, colaborem, interajam, enfim, doem seu tempo ali, porque é uma troca sempre, né? Formem, né, esses grupos, né, de veículos para também compartilhar custos, né? A gente está diante aí, né, de desafios enormes, né, de inteligência artificial, de novas tecnologias, de mil coisas. E se cada um vai querer se virar sozinho, não vai conseguir, assim, de uma forma como conseguiria se fosse de forma coletiva, né? Então, esses custos, eles poderiam ser divididos, né, para contratar uma ferramenta, para, enfim, para capacitar, né, assim por diante. Criar essas redes entre pequenos e grandes, né, isso é uma coisa que a gente aqui na Allright está olhando muito, né, como é que esses veículos maiores, né, eu estou falando aí de região, eles podem trabalhar com veículos menores que são locais, né, e a gente tem tanto exemplo aí, né, na televisão, no rádio, mas a gente tem pouco no digital, né? E mesmo quando a gente fala aí nessa mistura boa que eu estava comentando antes, né, de veículo que é local com veículo que é vertical, né? Aqui entra o nosso primeiro tema um pouquinho mais duro, né, que é técnico, que é essa mudança toda, né, de rastreamento, né, das pessoas, que é o fim desses cookies de terceiros, né? Isso tem um impacto, especialmente na publicidade, né? Porque até então, né, existia um jeito de fazer, né, mais aberto, mais liberado. Isso tem mudado, né? Quem manda aqui, né, com essa grande tendência é a privacidade, né, dos dados dos indivíduos, nossos dados, né, que até então eram vendidos e sorrateiramente usados, a gente não sabe como, nem por quem, mas o fato é, e eu acho que isso vocês não vão negar, é que os veículos, eles sempre foram caroneiro nessa história, sempre foram passageiros, né? Dificilmente a gente encontra um veículo que ele está né, segurando o timão aí dessa questão dos dados. Então, aqui a questão é como é que eu me preparo para esse novo momento. E eu acho que tem umas questões bem importantes aqui com o mercado que vocês estão inseridos, né? Porque tudo parte hoje, né, de uma relação direta, né, mais do que de consentimento, eu acho que de confiança, né, de credibilidade que um veículo tem com a sua audiência, certo? Eu acho que quem mais produziu isso, acho que na história da mídia, foram as revistas, né? Eu sou fã de revista, assim, comprei muita revista na minha vida, nessa relação, assim, do papel, né, do conteúdo, da narrativa, de fazer parte, né? Mesmo que não conhecesse ninguém, não falasse com ninguém, parece que
esses alguém que estão escrevendo, né, sabiam exatamente o que tu queria, né, seja, no meu caso, na música, na tecnologia, etc, né, cada um tem as suas, né, os seus hobbies e as suas paixões. Mas aí quando a gente vai para o digital, como é que a gente converte isso, né, como é que a gente cria, né, esse caminho, né, de troca, né? Então, esse é um ponto importante. Quem já trabalhou com assinatura, quem trabalha com assinatura, né, tem um caminho, mas tem a barreira do custo, né, enfim, tem os seus dilemas. O importante é, isso pode ser, vai ser uma grande mudança e pode ser, como eu estava falando, uma grande oportunidade, certo? Então, precisa investir, né, em ferramentas, é preciso investir em análise de dados, né? E aí eu acho que muitos se perguntam, pô, mas eu fazia conteúdo, né, e entregava, né, um periódico, agora eu tenho que pensar em dados, eu tenho que pensar em plataforma, eu tenho que pensar em tecnologia, é o jogo, né, o jogo é esse. Então, a gente precisa, né, se atualizar nesse caso aqui. E explorar novos canais, né, porque isso é da realidade, eu acho, do nosso negócio de mídia, né. Eu tô aí desde 99, né, então eu cheguei a fazer mensagem animada em celular TDMA, para vocês terem uma ideia, né, nem existia iPhone, nem existia nada. E as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando, as plataformas vão mudando, né, a interação, né, dos consumidores vão mudando com o conteúdo, e a gente precisa estar sempre ligado nisso, né. Finalmente, eu acho que esse aqui é né, o pavor, talvez, eu não sei, vocês vão poder falar melhor do que eu, mas como usar, então, esse avanço, né, gigantesco de inteligência artificial a favor do negócio, né? Um desafio gigante, eu acho que todo mundo tem, né? Até o caso, né, de muitos aqui, principalmente o Joaquim, esses dias estava lendo assim, quem produz evergreen vai ser mais afetado do que quem produz, né, um hard news, porque isso é um conteúdo que fica lá, que, né, talvez a máquina entenda e entregue com muito mais facilidade. Então, as dinâmicas também, né, do que tem mais valor ou menos valor, elas ficam se alterando. O fato é, bom, a gente tem que abraçar essa tecnologia, sabe? Acho que não tem muito o que escapar, tem que ver como é que a gente usa ela a favor. Então, né, estudar, compreender isso, né, incentivar os times a fazer, né, e, enfim, colocar políticas para uso, né, enfim, tem diversos desafios aqui, mas, de novo, são oportunidades, porque quem souber usar essa ferramenta, né, quando eu digo essa ferramenta, é essa, né, quando a gente tem mudanças assim de mercado muito importantes, né, quando entra um rádio, não existia rádio, né, não existia televisão, não existia, né, o computador, agora a gente está diante de uma mudança dessas, especialmente, né, na produção de conteúdo. Eu li uma muito boa de uma artista meio anônima, assim, que saiu essa semana, que era, pô, a IA podia estar lavando a louça e lavando a roupa lá de casa, né, mas ela resolveu fazer arte, que é um negócio que eu faço, né, que merda, ela podia, né, fazer outras coisas. É uma pena mesmo, mas ela exatamente transforma o nosso negócio, né? O negócio da comunicação, da produção de conteúdo, é o mais afetado. Esse ponto aqui que eu vi muita gente falar sobre isso, fazendo uma referência, né, ou uma relação entre veículos, né, especialistas versus influenciadores, né? Como se fosse assim uma comparação entre o velho e o novo, né? Não gosto desse tipo de comparação, mas cabe a gente fazer uma análise, né, do que uma pessoa, né, que gerou através da sua imagem, da sua comunicação, né, um pool tão grande de seguidores, de pessoas que, enfim, fazem N coisas a partir dessa referência, né, o que esse marketing de influência ele ensina
um veículo especializado ou um veículo de notícia, né? O que a gente tem que se inspirar e o que a gente tem que avançar aqui também, né? Uma das questões que a gente vê é que também não dá para negar isso. Então, como é que a gente se aproxima desses influenciadores, né? Se eu não consigo ser imediatamente, né, ter a mesma desenvoltura, como é que eu crio essas parcerias? Como é que eu aprendo junto, né? Como é que eu me transformo nisso? Aqui na Alright a gente acredita que esse veículo, né, ele é um influenciador, certo? A gente já fez até uma live sobre isso, né? Poder de influência do veículo, né, dentro da comunidade. Mas poucas marcas hoje, né, parece que acreditam nisso, né? Elas estão mais nessa relação de ir lá e depositar no influenciador. O que está acontecendo aí, né? Enfim, grandes mudanças que a gente está vendo que podem ser aproveitadas, né, que vem do mercado asiático, que é o live commerce. Isso aqui também tem uma dica por trás, que é o seguinte: na grande maioria do tempo, né, exceto quem vem aí do caso de vocês, né, que eu aprendi, me ajuda se eu aprendi errado, tá? Que a receita vem de banca, assinatura e publicidade, certo? E aí for se perdendo um pouquinho de cada um dos três, ou dois deles, enfim, né? Nessa relação, quando a gente fala de publicidade, porque o digital ele acabou indo muito para esse ponto, né, com a dificuldade que se tem, né, de trazer assinantes, etc. Mas a relação da mídia, ela precisa ser transformada, né, de uma venda de comunicação para uma transação. Aqui está a grande virada, né, da década, talvez, do modelo de comunicação para o modelo de transação. O que isso significa, Seco? É que eu não vou vender mídia, não vou vender impressão. Eu vou ajudar a vender alguma coisa e eu vou compartilhar esse ganho, certo? Ou seja, eu vou usar o conteúdo que eu produzo, né, a influência que eu tenho no consumidor, né, no meu leitor, etc., para que eu consiga ajudar a marca que me financia, que me patrocina, que investe em mim, para que ela chegue no resultado que ela precisa. Não mais vendendo espaço de publicidade. Por isso que tem crescido muito projetos de conteúdo, né, de trabalhar esse endosso, uso de redes sociais, uso de cadastro, uso de um monte de coisa, dados, etc., porque no fim o aviso é esse: as marcas elas não estão mais interessadas em pagar por visibilidade. Essa é a grande maioria, tá? Óbvio que algumas têm, né? Precisam construir ainda a marca, etc. Mas se a gente vai olhar para o grande mercado, ele é feito de ROI, certo? E aí tem outro ponto aqui também, que aí não sei se pode, eu acho que cabe sim, tudo meio que cabe, mas aconteceu e é natural e nem tem o que fazer, que muitos comunicadores dentro dos veículos eles se tornaram né, esses influenciadores, essas personalidades. E aí como tratar juridicamente, né, trabalhistamente esse caso, né? Então os veículos também precisam entender como é que eles lidam com isso, né? O meu colunista, né, o meu repórter, a pessoa do tempo, o locutor, ou não sei quem, seja lá quem for, ele também tem o seu canal, né? Então a gente vê iniciativas aí, né, de regular isso, né? De trazer isso para perto, discutir isso, né? O que durante muito tempo foi um grande problema, né? De trabalho em meios, né? Quando a gente tem veículos, né, com rádio, jornal, seja lá o que for, era uma tranqueira fazer um tipo de contrato assim, né? Vou ter que dar uma acelerada, estou no sexto. Agir contra a desinformação. Para mim, esse aqui, se tivesse que deixar só um, ele é o que ficaria. Por que isso, Seco? Porque quando a gente está falando em notícia, quem é o inimigo da notícia? É a mentira, né? É o boato. É qualquer coisa que não seja checado. E aí, quando eu perco para fake news, para desinformação, eu perco valor, acaba meu trabalho. É como se estivesse tomando 3-0 em casa.
ok? Então não tem como, né, veículos de notícia não acordarem e dormirem batalhando contra a desinformação. Isso aqui é o cerne do negócio, entendeu? É sobre isso. O resto acompanha, né? Então, temos que mobilizar, né, a comunidade, tem que fazer o que vocês acabaram de fazer, né, de botar uma campanha na rua, tem que, enfim, trabalhar sem pestanejar em cima disso, né, tem que buscar isso, tem que fortalecer, né, essas redes, né, o jornalismo local, tem que capacitar mais, tem que, enfim, ir mais a fundo na cartilha, né, do que é produzir, né, notícia, do que é produzir jornalismo, né, tem que criar campanhas, né, parabéns aí, vocês já estão fazendo isso, né, tem que expandir essas campanhas, contem conosco aí também para divulgar essa campanha, né, nós temos uma rede enorme hoje, né, a rede da All Right impacta 75 milhões de dispositivos todo mês, né, então contem conosco também para a mensagem chegar no B2C, né, chegar nas pessoas. Domingos, então fazer o seguinte, Márcia, passa tudo para o Domingos, por favor. Manda os materiais, manda os banners. Manda o material, manda vídeo, manda tudo. Isso aí. Tá comigo. Fechado. Vamos junto. Isso aí. Criar conteúdos originais e humanizados. Aqui, e aí tem uma participação da Ana Holanda maravilhosa, que é esse olhar na produção do conteúdo, certo? E principalmente quando a gente olha né, na máquina produzindo. A máquina repete coisas que ela aprendeu, certo? E eu acho que a alma ainda ela não conseguiu captar, né? Eu espero. Né? Pelo menos a alma boa. Então, assim, o conteúdo original é o que vale, certo? Ficar lá copiando conteúdo não vai a lugar nenhum, né? E essa humanização do conteúdo, isso aqui daí é olhar, tem um ponto assim de confronto com esse, né, no sentido de um jornalismo que até a gente também fez essa live aí, tá cheio de referências aqui, devia ter trazido todos os links, mas tá tudo lá no nosso YouTube, né? E a Marlise, né, falou muito sobre isso, que é uma tendência natural em função desse cerne ser investigativo, né, buscar, né, informação, enfim, né, esse jornalismo raiz que a gente coloca isso, mas acaba que cria uma camada um tanto assim longe do que a gente precisaria no sentido mais humano, mais empático, certo? Então, existe um jeito de produzir notícia, né, que todo mundo foi, né, ensinado na faculdade. Para vocês entenderem, eu fiz publicidade, né, mas eu fiz lá naquele tempo que era comunicação social, os primeiros semestres era todo mundo junto, depois habilitação em publicidade. Mas, enfim, né, como produzir anúncio, tu tem, né, uma fórmula, tu foi ensinado, tu também é ensinado na academia a produzir notícia, certo? E aqui tem uma crítica muito importante, que é como é que a gente constrói essa escrita, essa narrativa, que seja mais empática, mais humana, mais social, mais sensível, do que a gente simplesmente fazer aquele relato factual das coisas, entende? Aqui é uma coisa que a gente percebeu e trouxe para esse material como um tema e uma tendência importante para ser trabalhado. Então, nessa construção de narrativa, obviamente que a gente vai ter que ir lá, quando eu estava falando, né, em buscar mais diversidade, mais experiências, né, mais originalidade, para que a gente consiga sair do óbvio também nisso, né, colocar essas experiências de vida em primeiro plano, né, esses personagens, né, os personagens são tão interessantes, né. A gente está fazendo uma série de vídeos na All Right com o Nando, que é um filmmaker, um cara incrível do Sul, que ele resolveu vender a empresa, a parte dele, botou o cachorro num carro e está viajando o país. E a gente está patrocinando ele e ele está produzindo vídeos por onde ele passa com personagens reais, brasileiros, assim, a Dona Maria lá que faz a comida em Porto Seguro, lá todos os dias,
né, que fala o português dela, que é muito melhor, mais legal que o nosso aqui, esses brasileiros, né, a gente não enxerga muito isso, né, naquela máquina de moer da informação do todo dia, né, eventualmente a gente enxerga, e como isso é importante, né. E aí essa linguagem, a questão da linguagem, tem um projeto, a gente falando a Ohana aqui participou, que é a do COAR, né, para a gente trazer até na checagem de fato, por exemplo, a questão né, do sotaque, do idioma local, né, essa linguagem, como as pessoas falam, por que a gente tem um padrão, né, tem um padrão na produção. Pensa comigo, quanto mais padrão for, mais fácil da máquina substituir, não acham? Ampliar os espaços de causas sociais, né? Isso aqui é uma questão muito urgente, né? De a gente discutir, pautar, trazer essa diversidade, né? De gênero, de raça, de classe, tudo, né? Exatamente para a gente deixar de ser monossilábico e monotemático e só aparecer gente branca, né? De meia idade falando das coisas, né? Trazer isso que é não só necessário, mas é uma coisa óbvia, né, de mercado. O mercado é constituído muito menos, né, do nosso modelo, do nosso estereótipo, e de novo, estereótipo é padrão, padrão é copiado, e onde que está a originalidade, né? A gente precisa olhar para isso. Então, dentro dessas causas, né, ter esse cuidado da linguagem, na hora de selecionar aqueles personagens que a gente estava falando, a pessoa que eu entrevisto, né, quem eu coloco na matéria, enfim, tudo é um cuidado que a gente pode ter, né, a pessoa que a gente convida aqui para falar, quando a gente monta um painel, tudo comunica, né, na campanha que a gente vai colocar, né, enfim. De novo, uma questão mais dura, assim, né, de mercado, que é essa estratégia omnicanal, né, e isso tem alguns desdobramentos aqui, com a gente pensando em veículo, né, porque a gente tem, por um lado, o que as marcas esperam, e por outro, o que né, essa comunidade, né, os nossos leitores, os nossos consumidores, por onde eles também consomem né, os conteúdos que a gente produz, né? E eu sei, não é nada fácil a gente estar presente, bem presente, produzindo conteúdo bom, né, relevante em vários canais. Não é nada fácil, é caro, né? É complexo, né? Entender essa dinâmica de cada um dos canais que a gente busca. Mas uma coisa que a gente tem percebido, principalmente olhando para as marcas, né, é que elas também acabam privilegiando hoje os veículos que entregam um mix de mídia mais completo, principalmente quando a gente olha no regional, né? Se eu for chegar, né, num veículo que ele vai ter, né, o impresso, que ele vai ter a rádio, que ele vai ter o digital, que ele vai ter né, a mídia social, que ele vai ter os comunicadores como influenciadores, muito maior é a probabilidade desse veículo, né, conseguir a verba em detrimento de outro que só tem né, uma bala para entregar. Mas aqui também, né, como a gente estava colocando, no aspecto, né, de a gente conseguir criar, né, essas narrativas um pouquinho mais complexas, mais customizadas, porque é muito diferente fazer um conteúdo para o YouTube e fazer um Reels no Instagram, né? É completamente diferente, né? No impresso, então, muda totalmente. Como é que a gente transporta uma coisa para outra, né? Esse desafio eu vivi em agência lá atrás, né? Quando a gente viu que a mídia, né? A publicidade, ela estava saindo do formato. Uma vez era fácil, né? Tinha 5 formatos, eu acho, fazia uma campanha,
foi a época que os publicitários mais ganhavam dinheiro, né? Produzia pouca coisa, altíssima qualidade, distribuía a grana toda, né, dentro da mídia, com pouco esforço, as pessoas consumiam em 5 ou 6 canais, estava tudo feito. Não tem nada disso hoje, né? Essa facilidade e essa, né, onipresença aqui. Aqui é outro oni que a gente tem. O 10, que eu acho que é o grande ponto, né, deve ser o nosso papo de julho, que é a transformação. É um pouquinho de tudo que a gente falou, né, como é que a gente se prepara daí como profissional e como empresa para estar o tempo inteiro, né, mudando, o tempo inteiro melhorando, né, aprimorando o que a gente faz. E aqui a gente cita algumas coisas bem práticas. Uma aguinha. O que a gente tem que ficar atento aqui, né, rapidamente, nesse ano ainda? A questão dos cookies, né, que a gente falou, foi um pouquinho adiado tecnicamente no Chrome, mas a necessidade, né, de trabalhar a audiência, etc., permanece imediata. A questão da inteligência artificial, né, é uma decisão que precisa amadurecer, né, o que eu uso, o que não uso, né, dentro de casa a gente está discutindo a criação de um avatar, né, por quê, porque sim, porque não, como funciona, o que é, como é que, né, fatores positivos, os cuidados que temos que ter, né, tudo isso. A questão, né, da mídia de voz, que isso, né, tem aumentado, mas ainda não foi uma transformação gigante, mas é algo muito poderoso, e a gente já percebe, né, olhando para podcasts, por exemplo, um crescimento importante da parte de receita, né, acredito que aqui muitos de vocês já produzem isso, né, então é entender, de novo, né, dentro daquela coisa do omnicanal, né, pô, eu saí do impresso, eu tô criando uma mídia de áudio, né? Eu tô indo pro audiovisual lá numa rede social, mas é isso mesmo, tá certíssimo, né? No fundo, esse conteúdo ele é mais líquido e a gente precisa saber como que coloca ele, né? Mas pensar essa marca a partir de uma experiência, né? Agora a gente está falando de áudio, mas começa a pensar ela, né, ela materializando num avatar ou num prompt, como é que seria isso, né? São novas camadas aí né, que a tecnologia permite. Isso, né, é uma grande discussão, ninguém pode cravar, mas é o que vai acontecer com esse conteúdo gerado, né, através de inteligência artificial no impacto do tráfego nos veículos, né? Acho que talvez seja a grande discussão do momento, né, para o mercado de mídia e de produção de conteúdo. Estou o dia inteiro falando aqui, minha voz está começando a acabar. Temos também aqui uma mudança, né, de padrão de anúncios, né, porque a gente vende formatos, né, de novo, lá atrás, a gente voltar a 20, 30 anos, estava muito tudo fechadinho. A gente foi, né, entrou e disseminou as redes sociais, né, a internet como um todo, a gente teve uma pulverização de formatos. Só que agora tem uma tendência de mudar essa forma de consumo de informação, seja por áudio, seja, né, por essa entrega sintética. Como é que vai ser a publicidade? Como é que vai ser o conteúdo? Como é que eu vou entregar isso? Como é que eu vou produzir? O que eu produzo em relação a conteúdo? É um momento assim de muita experimentação, né? De ficar muito atento. Por isso que essas experiências elas são importantes, né? Em pensar como é que a minha marca, como é que o meu conteúdo se comporta em áudio, como é que ele se comporta, né? Num personagem, num influenciador criado, seja lá o que for, né?
E aqui, né, para a transformação acontecer, né, a gente coloca que não tem como fazer sozinho, porque são N aspectos, então é importantíssimo fazer parcerias de negócio, né, porque quando a gente olha as empresas, elas são especialistas, as boas empresas, elas são especializadas, né, e aí elas são verticais, elas não conseguem fazer tudo. Então o caminho é achar parceiros que vão conseguir te ajudar, né, como veículo, como produtora, né, como distribuidora, para que as coisas caminhem mais rápido, né, porque se tu tentar buscar ou desenvolver todo esse expertise dentro de casa, não vai ter tempo nem dinheiro para fazer, isso é certo, né. Tá sempre aberto a esse diálogo e a essa escuta, né, e eu acho que no fim do dia a gente tem uma coisa que manda, que é a nossa audiência, que é o nosso público, né. Acho que não tem nenhum veículo, ele perde toda a relevância se ele não tiver as pessoas engajadas, né. Acho que tudo parte disso, né. E aqui também a gente fala um pouco, né, desse caminho, mais de negócio, mais de desenvolvimento, né, como é que a gente olha para o B2C, além do B2B, né, dentro dessa construção, porque é fato que, diante de tudo isso, também tem que achar novos modelos de negócio, né, para sustentar tudo isso que a gente viu, né. E finalmente, quase finalmente, mas o último é passar mais rápido, é essa regulamentação, né. Acho que a gente passa aí, né, por uma questão de desinformação, de privacidade de dados, né, por questões éticas de inteligência artificial. Não tem como isso não cair em legislação ou ir para algum caminho que dê mais segurança para a sociedade, né. Então, a gente tem que participar, né, fomentar esse debate aí como veículos, a gente também tem que colocar isso na pauta. A gente tem que levar para a sociedade, né, essa discussão. A gente não pode ficar como se nada tivesse acontecendo, certo? Então, goste ou não, né, seja a favor ou contra, enfim, tem que promover esse debate, tem que trazer isso e tem que participar, né, e tem que engajar, enfim, tem que realmente levantar o punho ali, né, e trabalhar para um cenário positivo, né. Então tem que acompanhar, né, esses projetos e eu vejo que tem várias coisas que aparecem uma semana, fica 3 meses que some, daí a gente é surpreendido no outro dia, essa coisa da pauta, né, de política e etc, não é nada fácil, mas é importante que a gente esteja aí muito atento. E eu acho que estamos aqui todos fazendo isso, né, que é não desligar, né, a gente tem que ficar aqui sempre se informando, sempre debatendo, porque também esse retrato que a gente tirou aqui, por mais que a gente acredita que ele é um pouco mais longo que um ano, mas as coisas mudam muito rápido, né, dentro do nosso mercado. Acho que é isso. Muito obrigado. Você achou que você não ia conseguir, em uma hora você conseguiu. Precisava, né? Domingos, eu vou te fazer um convite. Eu acho que você tem um material muito rico, muito bom. Então, eu gostaria de te convidar para você preparar a gente conversar sobre isso. A gente está começando com os laboratórios da ANER, e aí para você preparar a gente conversa para montar esse laboratório da ANER justamente sobre mídias locais. Eu acho que é muito importante isso, sabe? Comunidade, eu acho importantíssimo isso. Marcelo Godinho apareceu. Então, enfim, e aí... Não, e pensar que, assim, eu só estou transmitindo esse recado, assim, ele foi construído a muitas mãos, né? Não posso levar esses louros aqui sozinho de forma nenhuma, né? Tem outras pessoas aí até muito mais capacitadas do que eu também para participar em temas específicos, para aprofundar aí, fiquem, né, a gente se coloca à disposição para ajudar.
Isso, então, eu acho que é assim, vamos conversar sobre isso, né, e eu acho que seria muito importante. É sim, professor Adriano, acho que isso também é importante, viu? E o professor quer o telefone da Eliane Silva, né? Boa. Por Ô, favor, Hanna, tu pega aqui, por favor, esses pedidos para a gente poder responder para passa para o vocês aí. professor, por favor, porque Isso. qualquer coisa passa para mim, que eu passo para o professor, que eu tenho o telefone dele, porque ele está fazendo o doutorado dele, ele quer conversar com a Ó, Agência Preta. muito bom. Que, aliás, seria um excelente café também trazer a Eliane aqui, viu? Acho que seria Demais. Ela, a Elaine, a Natália da Lupa também, enfim, a gente tem muitas pessoas Então, ali. faz essas pontes para a gente, que eu Ó, acho com que vale muito a certeza. pena. Viu? Eu vou te Ajuda amular, aqui. pode deixar domingos que eu vou te amular. Ó, por favor. Vai ser O uma honra. professor, ó, a Hanna está deixando o telefone dela, e aí o senhor pega com ela daí o telefone da Eliane, tá bom? Tá certo, então. Domingos, eu quero te agradecer demais. Foi um café maravilhoso. Eu acho que depois a gente pode pegar todas as perguntas e encaminhar para vocês, né? Todo mundo está elogiando demais. O Ori, você não escapa, tá? Um dos próximos cafés é o seu, tá? Tudo isso vocês encontram no YouTube e encontram também no site da ANER, tá bom? Muito bom. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho aí. Né? Eu que agradeço, se e você puder... não escapa, não, viu? Não adianta, Joaquim, você com grita, certeza. Marcelo. E manda os Agora você não materiais da escapa. campanha para a gente usar aqui também. A Márcia vai mandar. Então, em nome da ANER, Obrigado. eu quero mais agradecer a sua presença. Eu sei que o seu dia está conturbadíssimo e você abriu um tempo para falar com a gente. Então, muito, muito obrigada em nome da ANER. E a gente vai se falar, porque vamos gerar negócios aí, que eu acho que vale muito a pena. Legal. Tá, obrigado a todos aí, Joaquim, o Marcelo também, especialmente aí que fizeram essa ponte maravilhosa. Valeu. Obrigada a vocês. Parabéns, Tchau. um abraço. Tchau, gente. Obrigada.